Olá, sou a professora Nádia Catarina e estou aqui para conversar com vocês sobre a disciplina Gestão Educacional, uma disciplina de extrema importância, de extrema relevância na formação no âmbito da educação. Então, fica ligado nas orientações, nos conteúdos da nossa disciplina. Hoje nós iremos fazer uma apresentação geral e iremos conversar um pouquinho sobre a gestão democrática, que é uma perspectiva fundamental que vai incidir sobre esse papel do gestor educacional frente à gestão escolar e todos que fazem a escola, o espaço educacional. Então, a gestão educacional, essa disciplina gestão educacional, ela traz como ementa aqui alguns conteúdos, tais como a questão da administração escolar, as teorias da administração e sua relação com a administração educacional brasileira, a administração dos sistemas públicos de ensino, os órgãos de gestão, nas suas instâncias federal, estadual e municipal, também as políticas educacionais e os programas governamentais, a gestão democrática da unidade escolar, o processo político e a dimensão pedagógica e a concepção de projetos, como também os elementos constitutivos dos projetos educacionais. Nós traçamos aqui os objetivos gerais e específicos, entre eles, os gerais, criar condições para que os estudantes e os professores eles construam conhecimentos, desenvolvam habilidades e formem valores e atitudes necessárias às várias participações das instâncias que compõem a organização escolar. O que acontece? Nós sabemos que quando, nessa formação de licenciatura, por vezes, a formação para atuar no âmbito da gestão, isso fica secundário, sendo que uma vez que você perpassa pela formação de uma licenciatura, se você tem uma disciplina dessa, de gestão educacional, ela te inclina à formação para você ter as concepções para lidar dentro da instituição na qual você participa, tá? Os objetivos específicos dessa disciplina são analisar as interfaces entre políticas públicas para a educação e organização do trabalho da escola, identificar o caráter mediador da administração e suas implicações na organização pedagógica e administrativa da escola. E tem outros, como, por exemplo, propiciar ao educador condições para compreender as concepções que fundamentam essa administração escolar, proporcionar aos alunos competência para programarem uma gestão educacional, porque como nós vamos ver no decorrer da disciplina, a gestão educacional, ela não é constituída ou feita única e exclusivamente pelo gestor que está à frente do processo, mas sim de todos que fazem a escola, né? Relacionar a democratização da gestão escolar e a qualidade do trabalho pedagógico e identificar o papel do profissional da educação na atualidade e a necessidade de relacioná-lo às consecuções dos fins da educação escolar com o trabalho organizado coletivamente, que é essa perspectiva do graduando de letras em inglês. Os conteúdos programáticos que nós vamos trabalhar, unidade 1, administração escolar, na unidade 2 a gente vai trabalhar a gestão democrática da unidade escolar. E aí os conteúdos mais específicos. Então, de modo específico, agora nós vamos fazer um recorte dos conteúdos a serem trabalhados e vamos iniciar com os conceitos de gestão democrática. Mas o que é a gestão democrática? Nós começamos por refletir sobre o que significa ser um gestor escolar. Quais são as influências que exercem os gestores na organização da escola, né? Então, um conceito que nós podemos trazer da gestão é o seguinte: definimos gestão como atividade cujo objetivo é o de encontrar a melhor maneira de aproveitar os recursos humanos, físicos e financeiros de uma instituição para o cumprimento de sua missão. Só que, para isso, a gestão ela precisa ser bem executada em uma instituição e ela precisa possuir uma missão, trazer uma missão, uma definição no seu PPP, no seu projeto político-pedagógico, seja numa instância escolar, seja numa instância maior, que é de instituição de ensino superior, trazer clareza na sua missão enquanto instituição. Bem, mas o conceito de gestão, vamos fragmentar o conceito de gestão e o conceito de democrática. Gestão
nós partimos do pressuposto da perspectiva de planejamento, né, da perspectiva de delegar e acompanhar e, sobretudo, do trabalho em equipe. Então, a gestão, ela transcende esse conceito que até então nós temos, que nós conhecemos, que é o de direção, de dirigir. Porque esse conceito de direção, ele é mais específico com a perspectiva de você guiar, orientar pessoas. Então, é um conceito mínimo. Quando nós pensamos em gestão, nós pensamos numa perspectiva macro. Então, essa perspectiva de gestão, como aqui nos nossos slides, você tem uma perspectiva aqui exatamente de várias pessoas aí em torno de um quebra-cabeça, onde esse quebra-cabeça, que são as partes, os setores, né, da sua instituição, eles precisam dialogar, eles precisam se encontrar. Mas para que ele se encontre, para que ele aconteça, é preciso um trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe, ele necessita de alguém, né, de um líder. Então, a gestão, ela necessita das concepções também de liderança. Para poder orientar, para poder delegar e acompanhar os processos. E o conceito de democrática, né? O que é gerir democraticamente por exemplo, fazendo um recorte da nossa escola pública, né? Então, gerir democraticamente uma escola pública, uma organização social dotada de responsabilidade e particularidades, é construir coletivamente. Isto significa contrapor-se à centralização do poder na instituição. Então, democraticamente, esse conceito de democracia pressupõe a participação, a colaboração, a integração de todos frente a um determinado processo. Mas não é uma participação só de representatividade, mas, sobretudo, de intervenção. De acordo com Paulo Freire, ele traz a seguinte citação: é preciso e até urgente que a escola vá se tornando em espaço escolar acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos, como de ouvir os outros, não por puro favor, mas por dever, o dever de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento das decisões tomadas pela maioria, que não falte, contudo, o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade. Então, Paulo Freire, ele, quando traz esse conceito de democrática, olha só a primeira observação que ele faz. A questão dos múltiplos gostos que devem ser democráticos, como o de ouvir. Então, saber ouvir a equipe, saber ouvir o outro, né? Saber ouvir o colaborador, para que as opiniões, as proposições ali colocadas, elas não sejam colocadas para gerar conflitos, mas sim para serem ali somadas, para serem ali, né, discutidas e se chegar a um objetivo do que nós propomos aí. Já o Paulo Freire, na sua segunda provocação, ele diz o seguinte: tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem e tomarem um pouco o destino da escola na mão, também a gente precisa estar atento nesse sentido. Por quê? Às vezes você vai sair desse curso, na sua formação, por exemplo, de licenciatura, e enquanto professor, dentro de um espaço da escola, você entende que não é necessário estar participando, não é necessário importar-se com as outras questões que envolvem o bom funcionamento, o desempenho, a gestão escolar, né? Então, todos que vivem dentro da escola, em torno da escola, devem participar, devem estar aí chegando junto para o trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe, o que é que a gente está falando? A gente está falando sobre uma autonomia, sobre uma questão de participação, porque quando a gente fala em gestão democrática, não há como falar de gestão democrática da escola sem falar de autonomia e participação. Então, a autonomia, que é o direito de ir e vir,
de participar, de ter voz, de ter vez, não é isso? Porque com a autonomia a escola ela vai se tornar o centro das decisões e ao mesmo tempo em que assume a responsabilidade pelas decisões. Então, não existe essa coisa do diretor, do gestor escolar assumir a única e total e integral responsabilidade pelas decisões tomadas dentro da escola. Autonomia e participação, ela pressupõe exatamente que você, enquanto partícipe, enquanto parte daquela escola, também tenha a responsabilidade, corresponsável por todas as decisões ali tomadas. E um documento que é fundamental dentro das nossas instituições, das nossas escolas, é o projeto político-pedagógico. Então, a concretização dessa autonomia, ela depende principalmente da possibilidade e capacidade da escola de elaborar e implementar um projeto pedagógico que seja relevante à comunidade a que serve. Então, o projeto pedagógico, nós sabemos que em algumas instituições escolares, ele fica engavetado, ele é um documento que não tem participação dos partícipes que fazem, os sujeitos que fazem parte da escola, né? Mas para se alcançar esse processo de gestão democrática, deve-se iniciar pelo projeto político-pedagógico. Então, ele precisa ser bem elaborado, de acordo com o contexto escolar, com a participação de todos, para atender essa comunidade, né, a que ele se propõe. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, traz exatamente o artigo que prevê como os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática. E ele traz dois aqui incisos importantes. Primeiro, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola é fundamental, e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares equivalentes. O que acontece? Quando nós falamos de todos que fazem a escola, transcende os muros da escola, essa perspectiva de gestão democrática. Porque se esse projeto, ele deve ser elaborado por todos que fazem parte da escola para atender a comunidade, então a comunidade, ela precisa também participar da elaboração desse documento. Mas vamos ver de forma mais específica quais são os órgãos da instituição escola, da nossa escola, que exatamente são compostos pela comunidade, né, que deve aí estar participando das decisões da escola. Dentre eles, os órgãos colegiados, como por exemplo o Conselho da Escola, não por mera questão hierárquica, mas especialmente por sua formação e fins, é aquele que congrega, além da direção, olha só quem participa do Conselho da Escola: direção, participante dos demais colegiados e representantes da comunidade na qual está inserido. Então, o conselho, ele representa a comunidade escolar e o local onde a escola ela está implantada. E em muitas escolas não existem os colegiados, em muitas escolas não existem as reuniões de conselhos escolares, são depoimentos que nós colhemos dos alunos quando vão para o estágio, né? Eles não identificam em algumas escolas também nem o próprio projeto político-pedagógico, né? Mas somos nós que estamos aqui frente a esse conhecimento que devemos aí chegar nesses espaços e contribuir efetivamente sobre a relevância desse documento e desses conselhos. Outro órgão também importante para a gestão democrática é o Grêmio Estudantil, né? Ele tem como objetivo contribuir para aumentar a participação dos alunos. Os alunos, não vou começar nem pelos alunos. A escola, ela é um órgão político. Os professores são políticos, os alunos, né, são políticos. Quando eu digo políticos, no sentido de contribuir para a organização, se alcançar a qualidade do ensino, do processo ensino-aprendizagem, do que o sistema de ensino aí está propondo. Então, quando os alunos não participam de grêmios estudantis, eles vão ser
aí eles vai ser subtraído desses alunos exatamente a oportunidade de participar das atividades da respectiva instituição de ensino, né? E essa participação, ela incide não só como nas decisões institucionais, como, por exemplo, outras atividades. Organizar campeonatos, palestras, projetos, rodas de discussões de acordo com as fragilidades encontradas dentro do espaço escolar, né, para que os alunos possam se posicionar, propor novos espaços, propor novas modalidades de esporte, que, na verdade, o Grêmio Estudantil, ele é um movimento também de integração dos estudantes em prol dos seus direitos, né, enquanto sujeitos políticos. E eles devem ter voz ativa e participarem juntamente com os pais, funcionários, professores, coordenadores e diretores. A gestão democrática, quando nós trazemos para a perspectiva de gestão democrática e cidadania, nós podemos aí estar classificando em duas instâncias, que é a gestão democrática em relação à cidadania passiva, que é aquela que é outorgada pelo Estado, com a ideia de moral do favor e da tutela, e a cidadania ativa, que é aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política, né? Então, nós temos a cidadania passiva, que é aquela outorgada pelo Estado, e a cidadania ativa, que ela advém do movimento que o sujeito, que o cidadão, ele vai aí estar se mobilizando, tá? E aí, um outro documento também importante dentro desse espaço de gestão democrática é o regimento educacional. Ele é um documento que ele vai sintetizar o projeto político-pedagógico e lhe confere o embasamento legal, devendo, pois, ser entendido como a Constituição, então, a lei da escola. Então, assim como as instituições de ensino superior também têm o seu regimento institucional, os espaços escolares necessitam do regimento educacional, porque é onde vai ali estarem as leis, os artigos, toda a Constituição que vai reger aquela escola. E ele necessita, por isso que a gente grifa aqui, bem destacado, ele necessita ser construído coletivamente. Mas é preciso a gente retomar aqui, esclarecer que o projeto político-pedagógico e o regimento educacional, eles não devem ser apenas resultados de planos de professores, nascer apenas por força da ação da direção, ser considerado apenas como carta de intenção, ficar engavetado em uma mesa da sala da direção, ser considerado como um documento pronto e acabado, porque ele deve estar em constante atualização. Os alunos, quando vão para o estágio, eles costumam muito nos relatar que os projetos político-pedagógicos, eles são engavetados e, às vezes, quando eles vão folhear os documentos, eles estão tão velhos, com folhas rasgadas, ou seja, aqueles documentos, eles não são revisados, né? O projeto político-pedagógico e o regimento educacional, eles não devem ser copiados de outras instituições, porque cada instituição tem a sua realidade e esse projeto ele tem que ser adequado àquele contexto, porque senão ele não vai acontecer, né? E a gestão pedagógica, que às vezes fica alheia a esse processo democrático, ela também é democrática, né? Então, os organizadores do processo de gestão pedagógica, que são os supervisores, os diretores, os coordenadores pedagógicos, eles têm atribuições analíticas e reflexivas, além de normativas. Então, esse é um sinalzinho de alerta para quem está à frente, quando você vai ali para a gestão pedagógica, para esses cargos de coordenação, supervisão, orientação educacional, e, na verdade, você não participa das questões normativas que envolvem aí a sua escola,
Tá? E qual é o papel do gestor educacional, tomando aqueles nossos primeiros questionamentos que iniciamos na nossa aula, né? No modelo horizontal da gestão democrática, mais do que controlar recursos, coordenar funcionários e assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula, o diretor assume uma condição diferente, mais abrangendo e não menos autoritária e mais democrática, ou seja, a condição de gestor ou de gestora. Então, depois que nós conseguimos aí perpassar um pouquinho pelos conceitos da gestão, de modo mais geral com um recorte bem específico da gestão democrática, o papel do gestor educacional, ele é algo que nós podemos entender como algo amplo, né? E por isso que ele é abrangente, ele é um papel abrangente, né? Então, ele transcende essa perspectiva que nós vimos lá no início, qual era o conceito inicial, né? De que é a pessoa que está à frente de controlar recursos, coordenar funcionários e assegurar o cumprimento dos dias letivos e as horas-aulas. Não só isso, né? Como muito mais abrangente essa função do diretor. Então, a gestão democrática, ela é uma atitude e é um método, ela é uma atitude democrática, ela é necessária, mas ela não é suficiente, e nós precisamos de métodos democráticos de efetivo exercício da democracia. Ela também é um aprendizado, ela demanda tempo, atenção e trabalho. Então, eu acredito que para essa nossa primeira aula, nós podemos ficar por aqui. E na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade e vamos aproveitar um pouco mais esses conceitos de gestão democrática. Até a próxima aula.